Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mitos mais incríveis da antiguidade. É uma daquelas histórias sobre ganância, sobre poder divino e sobre o dia em que um bando de piratas cometeu o que talvez tenha sido o maior erro da vida deles: sequestrar um deus. Pois é, vamos entender juntos o que aconteceu nessa história. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do erro que esses piratas estavam prestes a cometer, primeiro a gente precisa saber quem era o nosso protagonista. Afinal de contas, quem era aquele jovem que parecia tão vulnerável ali, dormindo na areia? A identidade dele e o poder que ele escondia estava tudo na sua linhagem divina. Bom, esse jovem era Baco, ou Dionísio, como os gregos o chamavam. E ele não era um mortal qualquer, de jeito nenhum. Ele era filho de Júpiter, o chefão, o rei dos deuses. Baco era a personificação da alegria, do êxtase e, claro, do vinho. E ele foi criado no meio da natureza, sabe? Entre ninfas e o sátiro Sileno, que era muito sábio, mas estava quase sempre bêbado. Essa criação conectou ele de um jeito muito profundo com esse lado mais selvagem e divino da vida. E é exatamente aqui que a nossa história começa pra valer. Imagina a cena, tranquilidade total. Um jovem de uma beleza assim impressionante, com um manto púrpura, dormindo tranquilamente na praia. Parecia a pura inocência, né? Só que essa paz toda, ela tava com os minutos contados. Porque, olha só, se aproximando na praia havia um navio pirata. E para essa tripulação, aquele jovem parecia a presa perfeita. Eles olharam e pensaram, um nobre, talvez um príncipe, vai render um resgate gigantesco. O que parecia uma oportunidade de ouro, na verdade era o maior erro da vida deles. A decisão que eles tomaram ali, naquele momento, ia selar o destino de cada um. No momento em que os piratas botaram os pés na areia, o conflito real da história explode. E não é só sobre um sequestro, não. É o choque de duas forças completamente opostas. De um lado, a ganância dos mortais. Do outro, a reverência, a piedade diante do divino. E esse drama todo se concentra em duas figuras principais a bordo. De um lado, você tem Lícabas, o pirata mais cruel, movido só pela ganância. Ele olha para Baco e só consegue ver cifrões, a promessa de ouro. Mas do outro lado tem o Ascetes, o timoneiro do navio. Ele sente uma coisa diferente, uma aura, sabe? Algo divino. Ele percebe o perigo e tenta avisar todo mundo. Mas, a ganância fala mais alto, grita no ouvido e ninguém mais escuta. E a arrogância do Lícabas, nossa, não tinha limite. Enquanto Baco ficava ali estranhamente calmo, o pirata humilhava ele, zombava da aparência dele com palavras cheias de veneno. Esse desprezo todo só mostrava que ele era incapaz de reconhecer qualquer poder que não fosse a força bruta. Mal sabia ele que estava provocando uma força que ia literalmente destruir ele. Beleza. Prisioneiro a bordo, os piratas acham que está tudo resolvido, que venceram. Só que eles iam descobrir rapidinho que uma coisa é capturar um deus, outra, bem diferente, é conseguir manter ele como prisioneiro. É aí que os sinais sobrenaturais começam a aparecer, mostrando a verdadeira natureza do erro que eles cometeram. O Lícabas, já impaciente, manda amarrar o Baco. Os homens mais fortes dele vão lá, obedecem, enrolam o jovem todo em cordas, e aí o impossível acontece. Assim que eles dão o último nó, as cordas simplesmente se desfazem sozinhas. Elas caem no chão como se nunca tivessem sido amarradas. E o Baco continua ali, parado, intocado. Dá pra imaginar o primeiro arrepio de medo passando pelo convés, né? Aí eles tentam de novo. E de novo. E de novo. E a cada tentativa o resultado é o mesmo. Os nós se desfazem. Chegou num ponto que eles fizeram 30 nós. E os 30 nós se soltaram sozinhos. A frustração vira pânico. Aquele prisioneiro que parecia tão dócil era simplesmente intocável. O poder dele era passivo, mas era absoluto. Nenhuma corda feita por mãos humanas podia segurar ele. Bom, uma hora a paciência do deus acaba, né? O joguinho de dar avisos sutis terminou. Baco decide que é a hora de revelar a verdadeira extensão do seu poder. E aquele navio pirata, coitados, está prestes a virar o palco de uma manifestação divina absolutamente aterrorizante. Do nada, em pleno mar aberto, o navio simplesmente para. Para de vez. O vento some, as velas murcham. Os piratas desesperados tentam usar os remos, mas os remos ficam presos numas algas misteriosas que brotam do fundo do mar. Pronto, eles estão parados, imobilizados, completamente à mercê daquele jovem que eles ousaram sequestrar. E aí, o próprio navio começa a se transformar.
Umas vinhas super grossas, cheias de uva, começam a brotar da madeira seca do navio, como se o barco tivesse vida. Elas sobem pelo mastro, se enrolam nas cordas, cobrem o convés inteiro. É a natureza selvagem de Baco tomando conta de tudo. E como se videira crescendo pelo navio não fosse o bastante, o céu se abre. Só que não chove água, chove vinho. Vinho tinto, encharcando todos os piratas, que já estão apavorados. E acredite se quiser, alguns ainda tentam beber o vinho, numa última demonstração de estupidez. Mas a festa acaba bem rápido quando Lícabas, furioso com tudo, mata um dos próprios homens. E aí vem o clímax do terror. Baco finalmente se revela em sua forma divina, segurando seu cetro e invoca feras selvagens que surgem do nada. Tigres, linces, jaguares, todos aparecem no convés, rosnando para os homens que estão encurralados. O pânico é total, absoluto. A única saída que eles enxergam é pular o mar. Com seu poder agora totalmente revelado, Baco se torna o juiz e o executor. Para aqueles que foram cruéis e gananciosos, ele reserva uma punição eterna. Mas para o único homem que demonstrou respeito e bom senso, ele oferece a salvação e uma nova missão de vida. Em puro terror, os piratas se jogam no mar para fugir das feras. Só que na água não tem escapatória, só tem transformação. Os corpos deles começam a se contorcer, a pele fica lisa e eles se transformam em golfinhos. O cruel Lícabas é o último a se transformar, sentindo a mudança tomar conta do corpo dele. E a punição não para por aí. Agora, como golfinhos, os antigos caçadores se tornaram a caça, eternamente perseguidos por tubarões. Só um homem é poupado, o Ascetes, aquele timoneiro que desde o começo sacou que eles estavam fazendo uma besteira gigantesca, um sacrilégio. Baco então se revela para ele com os olhos brilhando de poder divino e dá a ele uma missão sagrada, espalhar o seu culto por todas as terras. O Ascetes sobreviveu por uma razão simples, ele respeitou o divino. E é assim que termina o mito de Baco e os piratas. É um lembrete, né? Que atravessa os séculos sobre as consequências da arrogância e a recompensa da piedade. E a história deixa uma pergunta no ar. Se a gente ficasse diante do desconhecido, do divino, qual seria a nossa reação? Seria a ganância cega do Lícabas ou a intuição respeitosa do Ascetes? A questão que fica é, no nosso mundo hoje, quem estaria virando golfinho e quem estaria construindo um templo?